E ainda a outra ocorrência de incêndio que a gente traz informações agora é na participação da reportagem ao vivo da nossa Susan Rodrigues, que já está na delegacia especializada para falar desse caso, porque foi um incêndio criminoso. E a polícia já tem conhecimento da autoria a relação, né? Ex-companheiro da proprietária da casa que incendiou o apartamento dela. E ela já havia orientado o pessoal ali do prédio, né? O Susan, acho que o vigilante ali, para evitar deixar que o ex tivesse acesso à residência dela, porque acredito que ela já estava temendo do pior poderia acontecer. E aí realmente se confirma quando ele invade o apartamento dela e coloca fogo. Susan Rodrigues, a informação ao vivo no Cidade é contigo. Zanotto, de acordo com as informações apuradas, né, esse casal teve um desentendimento, a mulher terminou o relacionamento e saiu do imóvel. E então ela deu a orientação ali à portaria de que não deixasse ele entrar, justamente porque ela temia uma ação dessa circunstância. Ele então decidiu pular o muro do condomínio, conseguiu acesso ao apartamento e ateou fogo no quarto dessa mulher. Infelizmente, o gato de estimação dela acabou morrendo nesse incêndio. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foi acionado, eles combateram as chamas, esse incêndio ficou concentrado no quarto, mas acabou então atingindo o teto do local e consequentemente o andar superior. Um agente da Polícia Militar que estava auxiliando ali no combate ao incêndio também precisou de atendimento médico por conta da inalação da fumaça e recebeu atendimento e foi liberado. Agora esse caso segue em investigação pela Polícia Civil e é por isso que nós estamos aqui para conversar com a delegada Patrícia Zimmermann, que é coordenadora das DPCAMs de Santa Catarina, porque já há um histórico de violência nesse relacionamento, né, delegada? E é isso que vocês estão apurando agora. Uma boa noite. Boa noite. A Delegacia da Capital, a Delegacia da Mulher, ela vai investigar essa ocorrência, esse crime de incêndio e também o relato anterior, né, de violência doméstica familiar entre esse casal. Então, a mulher ela vai receber todo o amparo e toda a proteção da 6ª DP. Ela tem uma lei que a protege, que é a Lei Maria da Penha, e a investigação vai apurar tanto esse crime de incêndio que ocorreu, que é um crime grave, também o histórico de violência e essa situação de risco que encontra essa mulher. Foi um fato extremamente grave, colocou em risco não só aquela situação do imóvel, ela não estava mais lá, mas também os vizinhos. O crime de incêndio ele tem essa característica, que é colocar em risco tanto a propriedade como a vida de terceiros. E é importante destacar, né, que o boletim de ocorrência ele foi registrado, mas o suspeito segue foragido. Como que sai essa apuração dos fatos? Bom, a Polícia Civil ela vai trabalhar agora na apuração desse crime, na identificação desse suspeito, na localização dele, né, para que ele possa responder pelo crime que ele cometeu na exata medida da sua responsabilidade. E a gente conversava há pouco, inclusive, delegada, sobre os números, né, em relação à violência doméstica e também a feminicídios aqui em Santa Catarina, que neste mês, infelizmente, tiveram um aumento significativo. Queria que a senhora falasse um pouco a respeito disso. Correto. Nós fechamos há pouco, né, os dados da Operação Átria que a polícia realizou, nós tivemos indicadores positivos, mas em relação ao crime de feminicídio, nós verificamos que no mês de março, em Santa Catarina, nós tivemos 10 feminicídios, em contrapartida, no ano passado eram 6 casos. Então, foi um aumento considerável nesse mês de março, acendeu o sinal de alerta, a Polícia Civil continua trabalhando, mesmo tendo terminado a operação, chamando a população de Santa Catarina para que levante a atenção com relação à violência contra a mulher, né, conclamando as mulheres de Santa Catarina para que não esperem o agravamento da violência, que procurem uma delegacia de polícia no primeiro sinal de violência, denunciem no 181, procurem a delegacia de polícia, façam a denúncia no WhatsApp 48988440011, para que esses sinais de violência iniciais não terminem num crime grave, não terminem num feminicídio, não termine num crime grave como esse de incêndio. E eu digo para vocês que todos esses crimes de feminicídio há um histórico anterior de violência. Ele não começa nesse ato mais grave. Por isso que é importante que se intervenha antes, que se tenha essa ação anterior para que esses crimes não se agravem. Nesse caso histórico também deve ser investigado, né? Nesse caso do incêndio, né, delegada? Muito obrigada pela sua participação. Então, Zanotto saiu reforçando, né, a importância da denúncia antes que chegue ao extremo que é o feminicídio.
Susan, eu sei que você vai falar da outra ocorrência de Indaial também, mas eu fiquei curioso, até conversando aqui com o nosso editor-chefe, se há já informação, não sei se o delegado tem esse detalhe, quando a gente fala para incentivar, que é sempre esse histórico, nesse caso aqui de Florianópolis, a vítima já havia procurado a polícia? Será que havia alguma medida protetiva para ela ou ela não comunicou à polícia? Porque a guarita do prédio ela avisou, né? Então ela já estava preocupada. Agora, ela procurou a polícia também? Será que a gente tem essa confirmação aí, ô Susan? Se havia medida protetiva? O delegado Zanotto fez um questionamento a respeito desse caso aqui em Florianópolis, se já havia uma medida protetiva, se já haviam outras denúncias em relação a esta mulher e esse suspeito. Isso porque, né, se havia um histórico, porque ela avisou a portaria, é porque ela já temia algo pior. A princípio, o boletim de ocorrência foi feito hoje. Então, o pedido ele inicia a partir de hoje, a investigação a partir de hoje. Nem sempre esse histórico se traduz num registro de ocorrência anterior e num pedido de medida protetiva anterior. Isso a gente vê muito claro, viu, Zanotto, nos crimes de feminicídio. O percentual de mulheres que têm um registro de ocorrência anterior contra o seu parceiro, ele é muito pequeno. E o percentual de mulheres que têm medida protetiva contra o seu agressor, ele é menor ainda. E o que a gente vê? Dessas mulheres que têm a medida protetiva, muitas das vezes a mulher ela aceita conversar com o seu agressor para tentar fazer um acordo ou com partilha de bens ou com guarda de filhos, porque ela acredita na conversa do agressor que ela vai negociar isso com ele. E não há uma única mulher que esteja com medida protetiva de urgência e que ela esteja no sistema de proteção do Estado. O que é esse sistema de proteção do Estado? Que ela esteja numa fiscalização de medida protetiva de urgência e que ela tenha baixado o aplicativo do PMSC Cidadão e com o botão de pânico. Então, nós temos o programa da Polícia Civil, que é a Polícia Civil, e tem o botão de pânico da Polícia Militar. Não tem uma única mulher que esteja sobre esse guarda-chuva do estado de proteção que, com medida protetiva de urgência, que virou estatística de feminicídio. E isso tem que ser dito. A mulher, nessa situação, com medida protetiva, ela é salva, ela é salva. E o histórico que a gente vê nem sempre é um boletim de ocorrência. São muito poucas mulheres que têm boletim de ocorrência. A estatística é mínima nesses casos. Mais uma vez, muito obrigada, viu, delegada? Esclarecido, então, Zanotto, né, essa questão da denúncia e reforçando mais uma vez a importância do pedido de ajuda de mulheres que estão em situação de violência doméstica.